Olá, eu sou a Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre o Jonathan Safran Foer. Esse é o segundo vídeo sobre ele. Tem um outro vídeo já aí no canal sobre os livros Tudo se Ilumina e Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Aqui Estou. É um livro mais recente do Safran Foer, é um que saiu em 2017. Ele é bem diferente dos outros dois livros dele, né? Ele não tem a questão lúdica igual os outros tinham, assim, uma questão, uma mística e tal, mas ainda está dentro do tema do judaísmo, e esse é um livro bem mais atual e mais, vamos dizer assim, pesado na sinceridade. Ele é um livro muito grande, assim, é um livro de 592 páginas. Eu, particularmente, eu detesto livro grande, porque parece que você muda para dentro do livro. Você começa a conviver com aqueles personagens muito tempo, e você tá sempre ali, eu gosto de ler muito na rua, né? Então você fica carregando aquele livro enorme, e toda hora chega uma hora que você parece o garoto propaganda do Aqui Estou. Mas tudo bem. Tem o livro valendo a pena, tá bom. E o Aqui Estou, ele é um livro que vale a pena. Ele é um livro muito bem escrito, ele é um livro diferente dos outros dois dele, que ele faz uma construção muito complexa para chegar numa emoção. Aqui Estou é um livro que ele transborda emoção do começo ao fim. Eu li muita coisa sobre esse livro depois que eu li ele. Parece que o Safran Foer ele foi um autor muito criticado pelos livros anteriores dele, porque as pessoas meio que acusavam ele de, vamos dizer assim, pegar um atalho e disfarçar uma escrita não tão boa com como que eu vou dizer, com uns fogos de artifício, assim, com aquelas brincadeiras que ele faz, com aquelas jogadas de diagramação que ele faz, com as construções criativas dele. Eu acho isso uma bobagem absoluta, assim. O Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, ele é um grande livro, mesmo sem toda a questão da diagramação. A questão da diagramação transforma ele num livro inesquecível. Um livro, assim, fora de série. Mas ele em si, ele é um livro muito bem escrito. E, dando Aqui Estou, acho que ele quis fazer uma coisa diferente, assim, quis tentar fazer um livro mais parecido com o que a gente entende como um grande romance americano, né? E ele foi também muito citado como um possível herdeiro do Philip Roth. E daí fica aquela coisa assim, falar, ele é um Philip Roth dessa geração, mas daí fala, não, mas ele não chega aos pés do Philip Roth. Isso eu tenho uma sensação que pesa na cabeça do artista de uma forma bem complicada, de umas formas que talvez a gente nunca consiga compreender ao todo, né? E então ele tentou escrever um livro assim com toda a sinceridade dele, um livro que é mais matéria bruta, mais texto bruto, e ele conseguiu criar uma coisa que é quase um espírito da época. Ele faz uma narrativa sobre um roteirista de uma série. Ele escreve uma série junto com várias outras pessoas, né? Essas séries que a gente vê de TV que tem uma sala com vários roteiristas, né? E que é um judeu que também teve um livro de sucesso e acabou seguindo por esse outro caminho profissional assim, e nunca mais escreveu um grande livro, né, e não seguir essa promessa de ser um grande escritor judeu. E ele está num momento de crise no casamento dele. E tem essa relação dele, dos filhos, o avô que está prestes a morrer, a situação da mulher dele, um dos filhos que está em vias de fazer o bar mitzvah, e está em dúvida que não quer fazer o bar mitzvah, mas o avô diz que está vivo só esperando o bar mitzvah desse neto, né?
Então essa família Bloch, a gente vai acompanhando o que vai acontecendo nesse momento intenso da vida deles. E assim, tem todos os traumas desse século num livro só. Então o cara que tá lá à deriva na profissão dele, que tá bem sucedido, tá ganhando dinheiro, tá bem, só que não tá satisfeito artisticamente. A mulher que tá ali no casamento, que tá cuidando da família e talvez não queira mais estar ali, e tem uma série de questões. Ele que também tá ali e seguindo pela tradição, a família e tal, mas também não quer estar ali. Eles, como judeus, né, o judeu americano, que ele fala o judeu secular, e assim, aqui, apesar de se tratar do judaísmo, o judaísmo tem toda uma questão muito mais complexa do que as outras religiões, porque o judeu ele não é só uma religião, não é só uma opção por uma crença. O judeu é uma raça, é um povo. Então se mistura muito a religião com a tradição daquele povo. Então esses eventos religiosos, né, o Bar Mitzvah, o casamento, os Yom Kippur, Shabbos, esses eventos tradicionais, eles têm o fundo religioso, mas ele também tem o fundo do dia a dia. Igual é o Natal pra gente, igual é a Páscoa, igual, sei lá, os dias que a gente tem como uma relação muito tradicional com essas datas. E ele faz parte daquilo que eles se chamam assim, do judeu secular, que são aqueles que não estão mais ali pela religião, assim, né? Que nem acreditam tanto na religião, mas seguem aqueles ritos pela tradição do povo. Em um determinado momento acontece uma situação que a parte da família dele que mora em Israel vem para os Estados Unidos. E daí você tem esse choque entre a família deles, que são esses judeus americanos, seculares, meio descrentes, né, assim, e o judeu de Israel, que é o cara assim que está lá lutando no fronte, mantendo a terra sagrada deles, e que são os judeus religiosos de verdade e tudo mais. E esse embate entre essas duas visões de mundo dentro do mesmo povo e dentro da mesma religião é muito interessante e é muito bonito. Os pontos para onde vão levando, assim, é um livro que acontece em várias situações, quase todas assim, vamos dizer assim, previsíveis dentro do que você espera quando se começa a história, né? O cara tem um avô muito velho, prestes a morrer. Você espera que em algum ponto do livro esse avô vai morrer e a gente vai ter que lidar com essa história. Então são situações previsíveis, mas que elas são muito bem construídas, elas são muito bem trabalhadas e elas criam figuras de linguagem maravilhosas e um livro que transpira emoção, assim. Eu acho que está escrito no verso do livro que aqui estou é um coração pulsante, e é mesmo. De novo, eu não gosto de livros longos. Eu me canso, assim, mas puxa, é um livro tão bonito, é um livro do começo ao fim tão bonito, que ele vale a pena ser tão longo. E ele é muito atual, ele é muito presente, ele é muito inteligente, ele é muito gratificante de ler. Então é isso. Se você leu, deixe nos comentários. Se você leu os outros livros, quiser ouvir a outra resenha e comentar lá. Enfim, se quer que eu fale de algum outro livro, sei lá, às vezes tem alguma coisa que eu li e não falei ainda. Comenta aí, curta, compartilha e é isso. Obrigado, até mais.